Hoje nós vamos falar sobre esse tema da tela, fundamentos da metalurgia do pó. Os processos de fabricação, eles se subdividem, né, em algumas categorias. Nós tínhamos já a fundição, a conformação mecânica, a usinagem, a soldagem. Então nós vamos fechar esses processos tradicionais falando da metalurgia do pó. E nós podemos dividir a metalurgia do pó em 3 etapas, né? Nós vamos dividir ela em 3 etapas e a gente pode definir ela, né, como um processo de fabricação no qual, né, uma mistura de pós metálicos. Então nós temos aí a primeira etapa desse processo, né, dessa categoria de processo, que são os pós metálicos. Então o nome metalurgia do pó ele vem, né, porque nós utilizamos esses pós metálicos e eles são misturados e posteriormente eles são compactados. Então nós usamos prensas, né, para compactar. Eles são compactados em matrizes, né, formando ali um corpo sólido, né. Nós chamamos esse corpo de corpo A verde, porque ele tem ali uma densidade, mas que pode fazer com que esse material, esse corpo A verde, possa ser manipulado. Mas ele vai passar pela terceira etapa, que é o aquecimento, que na verdade é um tratamento térmico, chamado de sinterização, onde esse corpo A verde ele vai fazer ali, vai ter um aquecimento, né, em temperatura controlada, e ele vai consolidar, nós chamamos de consolidação. Essas partículas de pós, elas vão se unir, gerando ali um corpo denso, né, um corpo sólido, com as propriedades finais do nosso material, do nosso produto final. Aqui à esquerda, vocês podem ver algumas peças, né, fabricadas por metalurgia do pó, por esse processo. Então nós temos essas 3 partes do processo. A primeira é os pós metálicos sendo misturados. Posteriormente eles são compactados em uma matriz. E por fim, eles são sintetizados em um forno com atmosfera controlada para que haja a consolidação dessas partículas e ter origem à peça final. Depois dessas peças sintetizadas, a gente pode fazer várias operações, que são operações secundárias, né? A gente pode usinar, a gente pode fazer uma pintura, a gente pode passar por um tratamento térmico. E existem algumas operações secundárias que elas vão ser utilizadas nos processos de metalurgia do pó para melhorar a pressão dimensional, o acabamento superficial, a resistência mecânica, reduzir a porosidade. Nós vamos ver que a porosidade é uma característica permanente aí das peças fabricadas por metalurgia do pó, e também conferir algumas características especiais, dependendo aí do nosso componente. Então aqui nós temos um fluxograma, né, mostrando as etapas, né, do processo de metalurgia do pó. Então nós temos esses pós metálicos, né, nós vamos ver que eles são misturados junto com lubrificantes e aditivos, né, através de misturadores. Então nós temos a primeira etapa, a mistura dos pós. Eles vão ser compactados e depois eles vão passar pela sinterização para poder ter a consolidação ali do nosso corpo sólido. Daqui para frente são operações secundárias, né? A calibração, ele vai ser recompactado, o tamporeamento, tratamento térmico, impregnação, infiltração e outras, né, operações que são posteriores ao processo de metalurgia do pó. A grande vantagem do processo de metalurgia do pó é que ele é um processo chamado Near Net Shape, ou seja, nós conseguimos fabricar a peça com a geometria praticamente final. É bem parecido com o processo lá de fundição. Então, a metalurgia do pó, a gente consegue fabricar essas peças com a geometria próxima, bem próxima da peça final. Então, nós vamos ter a pouca necessidade de remover material por usinagem. Isso é uma grande vantagem. Existe outra vantagem que é o aproveitamento de matéria. Como nós vamos trabalhar com pós metálicos, eu costumo ilustrar para os alunos que a metalurgia do pó é como se fosse uma receita de bolo, né? Então eu quero fabricar ali um quilograma, né, de uma liga metálica. Então eu vou usar os pós, né, na medida correta e a proporção correta para fabricar aquele metal tendo aquela massa. Então eu tenho um grande aproveitamento de matéria-prima. Diferente da usinagem, né, que nós temos ali a remoção de material, remoção de vácuo. Então eu tenho ali um aproveitamento bem menor, né, da matéria-prima da nossa peça. Outra vantagem é a economia de energia em relação aos outros processos de fabricação.
as prensas que nós vamos ver aqui na metalurgia Tupó, elas não são muito potentes, né? Então, é diferente das prensas que a gente utiliza lá no forjamento. Então, são prensas muito mais potentes lá na conformação mecânica. E as temperaturas que nós vamos trabalhar aqui na metalurgia Tupó, na sinterização, elas são menores que a temperatura de fusão. Então, são temperaturas bem menos elevadas do que na fundição. Esse processo ele pode, né, ser utilizado para fabricar algumas peças e componentes que eles são difíceis ou impossíveis de serem fabricados por outros processos. Por exemplo, peças porosas, né, filtros, mancais, né, e engrenagens com impregnação de óleo. Eles têm uma porosidade e essas porosidades elas não podem ser alcançadas por outro processo. Eu não posso atingir essa estrutura porosa usando a fundição ou outro processo, né? Não tem como, apenas com a metalurgia Tupó. O filamento de uma lâmpada, né, feito de tungstênio, né, também é um material que ele tem um ponto de fusão muito alto, tungstênio, né, acima de 3.000 graus Celsius, então não tem como eu fazer a fusão, né, e vazar esse tungstênio no molde, né, que molde que eu vou ter para receber esse tungstênio a 3.000 graus Celsius, né, acima de 3.000 graus Celsius. Então, é um processo que metalurgia do pó, ele fica sendo um processo que eu consigo fabricar componentes de tungstênio sem precisar, né, ter essas altíssimas temperaturas que me impossibilitam utilizar aí a fundição. Então, as peças geralmente são peças pequenas, né, nós vamos ver por quê daqui a pouco, como uma área projetada pequena. As tolerâncias típicas são aí mais ou menos 0,3 milímetros. Né? O custo de acabamento é baixo, né? Isso é uma vantagem. Como a metalurgia do pó ela tem ali a sinterização, a compactação. Então nós temos ali peças que têm um acabamento bom, razoável. E ela é um processo que ela vai ser utilizado praticamente sempre, né? Automatizado, né? É um processo que busca, né, que ele pede a automatização. Então a gente vai ver que a rota de fabricação tradicional da metalurgia do pó, ela vai ser uma rota automatizada. Então aqui nós temos algumas peças, né? Aqui na letra A, são buchas autolubrificantes, são fabricadas por metalurgia do pó. Então elas têm a porosidade, né? Então o óleo, né, lubrificante, ele vai ter, por capilaridade, a tendência de penetrar nesses poros, essas peças, dessas buchas, né? E quando o mancal ele começar, o eixo, né, começar ali a rotacionar, o atrito, né, vai fazer com que o calor gere calor, aumente a temperatura. Esse óleo lubrificante ele vai ter a tendência de expandir, ele vai, né, ser expulso, né? Ele vai sair desses poros internos aí da bucha e eles vão lubrificar. Quando acabar ali a rotação do eixo, a tendência é resfriar e por capilaridade esse óleo ele vai retornar ali para a porosidade. Então nós temos uma bucha autolubrificante. Os poros eles funcionam como reservatório desse óleo. A letra B nós temos elementos filtrantes, como eu falei para vocês, não tem como a gente fabricar essa estrutura por metalurgia do pó, e peças diversas, né? Geralmente são peças pequenas, que podem ser fabricadas para vários ramos, né, da indústria metalmecânica. Então, aqui duas aplicações mais conhecidas, né? Aqui nós temos as ferramentas de usinagem, né, as ferramentas de corte. Aqui são ferramentas de insertos de metal duro. Eles são fabricados por metalurgia do pó. Lembrando que os insertos de metal duro eles são basicamente, né, o carboneto de tungstênio numa matriz de cobalto. Existe também ferramentas de aço rápido, né, que podem ser fabricadas, né, por metalurgia do pó. E nós temos aqui o filamento da lâmpada incandescente, né, que utiliza aí um filamento aí de alguns micrômetros, né, de diâmetro. Eles são fabricados por metalurgia do pó. Ele é feito de tungstênio, né, então o tungstênio ele tem um ponto de fusão muito alto. Então esse filamento ele é fabricado por metalurgia do pó e depois ele é trefilado, né, até ele chegar nas dimensões aí do nosso filamento da lâmpada incandescente. Aqui nós temos uma ilustração que mostra muito bem as duas vantagens, grandes vantagens da metalurgia do pó. Notem que a parte direita fala do aproveitamento do uso da matéria. A metalurgia do pó ela alcança
95%, né? Veja que a usinagem, né, ela fica lá entre 40% e 50%, né? Então nós temos remoção de material, um aproveitamento bem baixo na usinagem, enquanto na metalurgia do pó nós podemos ter aí 95% de aproveitamento de matéria. Em compensação, né, por outro lado, né, nós temos que a usinagem ela vai ter aí um percentual alto de consumo de energia e a metalurgia do pó, né, nós vamos ter ali, ela ganha, né, ela é campeã também no menor consumo de energia por quilograma processado. Então são duas grandes vantagens, tá bom? Dos processos de metalurgia do pó. Porém, o processo de metalurgia do pó não é perfeito, né? Como ele é um processo aí automatizado, o volume de produção mínimo para que ele seja economicamente viável é alto, mais de 20 mil peças. E eu também tenho restrições em relação à forma da peça. Então, esses pós, nós vamos ver que eles não podem, né? A geometria da peça final ela não vai poder ser qualquer geometria. Eu vou ter alguns probleminhas na etapa de compactação, tá bom? Nós vamos falar daqui a pouco. Outras limitações são o alto custo dos pós, então vocês já devem ter pensado, né, que esses pós metálicos eles não são baratos, né? A gente não encontra aí no quintal da nossa casa esses pós metálicos. Nós vamos ter daqui a pouco também os processos de fabricação desses pós, então eles têm um alto valor agregado, o ferramental e os equipamentos também. Então, as prensas, né, o forno, né, o misturador, né, tudo ali vai ter um valor alto, de alto custo. Eu vou ter uma baixa flexibilidade, porque se eu precisar alterar a geometria, as dimensões da minha peça final, eu vou ter que fazer uma alteração ali da minha matriz. Vou ter que fazer uma alteração ali do meu conjunto, né, de compactação. Então isso me dá uma baixa flexibilidade de peças. E outro problema é a relativa baixa resistência mecânica devido à porosidade residual. Todas as peças fabricadas por metalurgia do pó, elas vão ter essa porosidade residual. Então a resistência mecânica, né, dele vai ficar comprometida, vai ser menor, né, do que a resistência mecânica de peças fabricadas por outros processos. Então, aplicações típicas, né, no setor automobilístico, né, eletrodomésticos, engrenagens, puxas, né, de ventiladores, liquidificadores, né, peças aí do automóvel, ferramentas elétricas, peças e equipamentos de jardinagem, né. Então aqui nós temos uma visão geral, né, das vantagens, né. É um processo de net shape, tolerâncias dimensionais, né, a gente consegue alcançar boas tolerâncias dimensionais, um bom acabamento superficial, existe uma flexibilidade de ligas, tá bom? Então, como o processo de metalurgia do pó funciona como se fosse uma receita de bolo, eu posso, né, eu tenho uma maior facilidade de ter essa flexibilidade de composição química. Basta eu fazer uma alteração dos meus pós, fazer ali uma alteração do percentual de pós, da quantidade de pós que eu vou utilizar para aquela liga que eu quero fazer. Então, eu tenho uma flexibilidade ali da rubricação de ligas bem maior. Eu tenho uma otimização do uso do material, né, então praticamente eu não perco matéria. Eu posso eliminar a usinagem ou reduzir, né, que é muito bom também, e é um processo também ambientalmente interessante, né, devido a essa otimização que eu tenho do uso do material e da baixa energia de consumo por quilograma processado. Então aqui nós vamos falar um pouco sobre a densidade, a compactação, né, a densidade de compactação. Então a compactação é aquela etapa que os pós eles são misturados, né, e eles são vazados, né, numa cavidade de uma matriz e eles são compactados. Até a gente ter ali um corpo que nós chamamos de corpo A verde, tá certo? Que é um corpo que já vai ter ali a densidade, né, do componente que ele já vai poder ser manuseado. Então, nós temos aí um parâmetro que é a densidade de compactação. Os pós, eles não são como fluidos, né? Então, a pressão ela não se propaga igual, né, para todas as direções, né, de um fluido. Então nós vamos ter aí diferenças de compactação, né, de densidade, melhor dizendo, densidade de compactação. Depende também da geometria do pó, né. Então aqui nós temos o que nós chamamos de fator de empacotamento, né, que nós temos que quanto mais esférica, né, for o pó, né, maior é o fator de empacotamento, né, maior vai ser a densidade ali
de empacotamento desses pós metálicos. Então, a pressão ela não é igualmente distribuída por todo o volume, né? Então, nós vamos ter diferenças de pressões. Então, vamos ter diferenças de densidades aí do nosso conjunto, né? Do nosso corpo a verde, que pode trazer problemas, né, na etapa da sinterização. Então, quando a gente faz essa primeira compactação, nós vamos ter ali uma densidade, né, a verde, né, e esse corpo ele pode ter entre 82% e 92% da densidade máxima teórica. Então, ele teria ali entre 8% e 18% de vazios. Então, essa primeira compactação, ela vai ter ali uma compactação desses pós e ele vai ter ali uma redução dos vazios entre 8% e 18%. Então, em certas situações, detalhes implicam em grande dificuldade na compactação, devido à baixa escoabilidade desses pós. Então, nós vamos ver na etapa de projeto que eu não posso fazer qualquer geometria na minha peça, né? Porque eu dependo, né, dessa escoabilidade desses pós preenchendo ali a matriz para que eles possam ser compactados. Então, essa imagem aqui ela mostra muito bem, ó, que existem diferenças de densidade de compactação. Então, vocês podem perceber que ali na região, né, de maior densidade, né, aqui, eu vou ter aqui a pressão e aqui eu vou ter a maior densidade. E isso aqui pode me dar problema lá na etapa da sinterização. Então eu tenho aí mostrando a densidade, né, como é que ela varia, né, em relação à compactação. Aí nós temos uma compactação que nós chamamos de uniaxial de ação simples. Então ela está sendo feita apenas em um eixo, né, com apenas uma punção. Então aqui nós temos outras opções, né? Então, se eu tiver aqui uma compactação, né, desse formato aqui, eu vou ter uma diferença de densidade. Então, eu vou ter uma região de uma alta densidade e uma região com uma baixa densidade. Isso não é interessante para nós. Então, nós vamos ter aqui ó, uma punção, né, inferior com deslocamento diferenciado. Né? Então, ele vai garantir que a densidade seja uniforme de todo o nosso corpo a verde. Então, a sinterização é essa união, né? Nós chamamos a união dessas partículas a altas temperaturas, né? Abaixo da temperatura de fusão. Então, nós temos no primeiro estágio, né, a ampliação das áreas de contato, que nós vamos chamar de pescoços, né? Esses pescoços eles vão fazer com que esses poros, né, eles se unam. Depois nós vamos ter, né, que as partículas originais elas vão estar tão próximas que não vai ser possível distingui-las. E os canais, né, eles vão começar a se fechar, os canais internos entre os poros. Porém, né, nós vamos, né, ainda ter ali um labirinto contínuo desses poros. E a terceira etapa, né, ali o final da sinterização, nós vamos ter uma porosidade remanescente de 4 a 8%. Então, lembrando que o corpo a verde ele tinha de 8 a 18% de densidade, né, de porosidade, né? E agora nós chegamos a 4 a 8% após a sinterização. Essa imagem aqui ela mostra melhor, né, o que eu tentei explicar no slide anterior. Nós temos aqui o corpo, né, a verde. Então nós temos ali a formação dos pescoços no início ali da sinterização. E depois nós vamos ter ali o fechamento dos canais dos poros, né? E por fim, né, nós vamos ter aqui a peça final consolidada, ela vai ter uma densidade bem maior, porém, ela vai ter ainda poros isolados aí residuais. Uma porosidade remanescente, que é a característica, né, das pedras fabricadas por metalurgia do pó. Então, esses pós metálicos, eles podem ser fabricados, né, por vários processos, né? Então, a matéria-prima são esses pós. E eles, né, podem ser fabricados, né, através de alguns processos que estão aqui, né, a moagem. A moagem e a atomização são os mais famosos, né? Então, a moagem eu vou ter ali a redução do tamanho dessas partículas de pó através de moinhos, né? Eles vão quebrando, né, triturando ali o metal e eles vão fazendo ali os pós. E a atomização, que é quando um metal líquido, né, desse nosso metal, que a gente vai fabricar o pó líquido, ele é vazado, né, e ele é atacado por um jato, né, de água, de gás inerte ou de ar. E essa interação desse gás, alta pressão, ou a água, né, também, com esse metal líquido, vai fazer com que as partículas elas se solidifiquem no formato de pós. Bem parecido com um processo chamado de fundição por spray,
E a gente estuda lá na fundição, é um processo avançado de fundição. E tem também a condensação. Então aqui eu mostro, né, aqui a etapa de atomização, né, usando gás e usando, né, a água, né, então tem ali o ataque, né, desse metal, desse filete de metal líquido com a água ou com gás, gerando pós metálicos, então a trituração, né, por moinhos, né, moinho de bolas, moinho de mandíbulas. Existe até a composição térmica, a redução, a eletrólise. Então são formas de a gente alcançar esse pó metálico, como eu falei para vocês. Não são baratos, né, devido a essas técnicas não serem técnicas tão convencionais. Então as principais características do pó são tamanho médio, distribuição de tamanho de partículas, o formato, né, a superfície específica, o empacotamento, densidade, porosidade, atrito, escoabilidade. Existe toda uma tecnologia aí por trás no estudo desses pós, né, a composição química, para que a gente possa, né, ter ali a nossa peça, né, do jeito que a gente quer. Então a mistura dos pós é uma etapa essencial. Então nós podemos tomar ela como uma primeira etapa, né? Então nós vamos misturar esses pós, nós vamos adicionar também aditivos, né? Então esses aditivos eles são basicamente três, né, lubrificantes. Eles vão ter a tendência de reduzir o atrito entre as partículas, né, dos pós e também entre as partículas e a matriz. Os ligantes, que eles são servir, né, para gerar, né, o corpo a verde ali consolidado, né, com a densidade dele a verde, e os defloculantes, né, para evitar essa aglomeração de pós e eles possam escoar, né, durante a alimentação ali na matriz. Durante a sintetização, esses aditivos eles vão ter a tendência de serem vaporizados, né, e serem, né, expulsos, né, da nossa matriz, né, da nossa peça. Então aqui nós temos alguns tipos de misturadores, né? Então nós usamos esses misturadores para fazer essa mistura dos pós e também, né, dos aditivos. Misturador em V, de rosca, de lâmina, duplo cone rotativo. E a compactação ela vai envolver, né, a deposição desses pós nessa matriz. Vocês podem ver aqui, né, esses pós eles são depositados nessa matriz, eles são compactados, né, utilizando aí uma prensa, né, pode ser hidráulica ou mecânica. E nós vamos ter aqui o corpo a verde. Já tem aqui a nossa engrenagem a verde. Já é um corpo que tem ali, ele pode ser manuseado e ele vai, né, seguir para a sinterização para que ele tenha ali a sua consolidação final. Então aqui nós temos um exemplo, né, esquemático. Então nós temos o material, né, os pós sendo depositados, enchendo a matriz. Nós temos a compactação e depois nós temos a própria remoção, né? Então, todo o processo de metalurgia do pó ele é projetado para que essa peça ela possa ser ejetada, né, pelo levantamento desse punção aqui inferior. Então, e fazendo como se fosse um processo automático, automatizado. Tá certo? É por isso que nós vamos ter limitações quanto à geometria dessa peça. Então aqui nós temos uma figura, né, que mostra de forma mais detalhada, né, o punção, a matriz, o punção inferior e o produto no qual, né, nós queremos fabricar. Então nós vamos ter a fabricação, né, dessa engrenagem através de pós, interagindo, né, com essas matrizes, né. Como aqui nós temos um furo, né, ele utiliza aí um cilindro macho também e ele faz o conjunto, né, dessa matriz com esse punção externa inferior, com o macho, né, e com punção interna inferior para ele gerar essa geometria aqui, sendo pressionado, né, pelo punção superior, e ele alcançar essa peça aí a verde. Então, para a gente evitar aquela diferença entre densidades, né, nós podemos usar aí uma compactação de dupla ação. Então, note que na compactação de dupla ação, que é essa aqui ó, de baixo, ó, nós vamos ter que a linha neutra ela vai estar centrada, né? E aqui nós já vamos ter uma diferença de densidade entre a parte superior e a parte inferior. Okay? Então, isso aqui é a compactação de pós com dupla ação, ela facilita, né? Ela vai ter aí uma uniformidade bem melhor do que a compactação de simples ação. Então a sinterização ela vai ser, né, levar esse corpo a verde compactado, né, para o forno com a atmosfera controlada e ele vai ter aquelas três etapas que nós tínhamos da sinterização. Nós vamos ter ali um empescoçamento, né,
esses pós, os pós, eles vão se unindo até chegar ali numa consolidação final com apenas uma porosidade remanescente. Então, os fornos, né, eles podem ser a gás, elétricos, né, indução, né, dependendo do tipo. E as atmosferas também elas vão ser controladas, né, para poder proteger a peça da oxidação, né, e também, né, eliminar, né, os lubrificantes e ligantes que nós utilizamos na compactação. Então aqui mostra muito bem, né, geralmente a gente utiliza um forno contínuo. Então essas peças que foram sintetizadas, que foram compactadas, elas vão passando por esse forno, ó, elas vão seguindo, então elas vão sendo aquecidas, né? Elas passam por um pré-aquecimento, elas vão ser sintetizadas aí durante um tempo e depois nós vamos ter o resfriamento, né? Para essas peças elas poderem sair do outro lado. Então aqui nós temos, né, a peça na primeira etapa, né, o pré-aquecimento, né? Então o lubrificante ele é removido nessa etapa, aqueles aditivos que nós colocamos. Nós vamos ter o empescoçamento, né, a união dos pós, né, na sintetização, a ligação metalúrgica dos pós e por fim, né, a microestrutura final vai ser formada através do resfriamento desses pós na etapa ali 3 durante ali a nossa sintetização. Então os gases que nós utilizamos, né, a gente pode usar um gás inético, que são atmosferas, né, ou outros gases, né, para poder proteger as nossas peças. E as temperaturas e os tempos, né, de processamento estão aqui. Não são temperaturas muito altas, o tempo também não é muito alto, então nós conseguimos fazer essa sintetização. Dependendo do material, né, nós vamos ter uma temperatura e um tempo aí específico. Então, depois que essa peça ela foi sintetizada, ela já está pronta, né, para seguir aí para suas operações secundárias, que elas vão ter o objetivo de melhorar a pressão dimensional ou, né, completar a conformação da peça sintetizada. Então, nós temos que ter a calibração, né, a recalibragem, né, a recompressão, né, que essa peça ela vai voltar lá para ser compactada, né, recompactada, para eliminar distorções, empenamentos, né, e também, né, para a gente alcançar as tolerâncias dimensionais se elas forem mais estreitas. Nós temos tratamentos térmicos e termoquímicos, né, que eles podem ser utilizados também para outros processos de fabricação. Tratamentos superficiais também, né, nós tínhamos lá no estudo de casos de usinagem, né, que nós utilizávamos um tratamento superficial. Essa peça aqui sintetizada também pode passar por esse tratamento. Mas existem aqui algumas operações que são típicas da metalurgia do pó. Então, devido à porosidade, ela ser essa característica singular desses processos, dessas peças fabricadas por metalurgia do pó, nós podemos explorar essa característica. Então, nós podemos utilizar o que nós chamamos de impregnação. Então, um óleo ou outro fluido, né, ele vai ser permeado para dentro do pó. Foi o que eu expliquei para vocês do mancal autolubrificante. E eu posso também fazer uma infiltração, né, que é quando o metal ele vai ser, né, utilizado, né, esse metal ele vai ter que ter um ponto de fusão menor do que o ponto de fusão do metal base da minha peça feita na metalurgia do pó. Então nós vamos fazer essa infiltração. Nós vamos melhorar, né, a tenacidade, a resistência mecânica, né, colocando agora o metal, né, líquido, né, aqui mostra muito bem, né, o metal líquido fundido, né, penetrando nessa porosidade residual aí da nossa peça fabricada por metalurgia do pó. Então nós temos a impregnação, quando nós utilizamos um óleo, né, ou um fluido, impregnando, né, ali penetrando na porosidade, ou quando eu tenho um metal no estado líquido, infiltração. Então, em termos de projetos de metalurgia do pó, nós temos que atentar para algumas coisas, né? A dimensão da peça. Geralmente as peças são pequenas, porque se eu tiver uma peça maior, eu vou precisar de uma prensa com a potência para que ela possa compactar. E vocês viram também aqui, eu mostrei para vocês, que na compactação eu tenho diferenças de densidade. Então, geralmente as peças são pequenas para evitar esses problemas. Senão eu não teria prensas, né, potentes possível para poder fazer a compactação e eu teria ali uma questão de densidade não uniforme. A geometria da peça ela também tem que ser formada, né, tem que ser projetada, né, pensando, né, no processo. Então nós queremos ali, né, uma peça que vai ser ejetada de forma automática, então nós vamos sempre pensar na questão de desníveis, né,
outras, algumas características da peça que vão dificultar, né, a ejeção dessa peça, vão ter que ser evitadas. Então, nós não vamos, por exemplo, né, fabricar um furo lateral. Não faz sentido eu fabricar um furo lateral, ter um furo, por metalurgia do pó. Uma rosca, né? Já pensaram uma matriz no formato de uma rosca ou no formato de um furo lateral? Como é que o metal ele vai preencher ali o pó? Como é que eu vou compactar? Não tem como, certo? Paredes muito finas, cantos vivos, né? Algumas particularidades que vão dificultar esse escoamento do pó não são interessantes aqui e eles vão, né, ser utilizados por outros processos. Então, eu posso fazer um furo numa peça fabricada por metalurgia, um furo lateral. Eu posso fabricar a peça sem um furo e depois eu vou lá, utilizo uma broca, né, e faço o furo por usinagem, né? Então, não tem como eu fazer por metalurgia do pó. Alterações abruptas da espessura, né? Então, na sintetização ele pode causar empenamento dessa peça. Peças com comprimento muito superior, né? Peças compridas em relação ao diâmetro, né? Então, vou ter ali novamente o problema de densidade, né? A densidade central vai ficar muito baixa, porque a peça é muito comprida, né? Então, isso vai trazer problemas na sinterização. Número de desníveis muito alto, né? Isso tudo dificulta, né, o projeto aí da metalurgia do pó. Então, aqui para a gente exemplificar, ó, deixa eu voltar aqui. Não apareceu aqui a imagem, mas tudo bem. Aqui dá para ver, deu para ver só um pouquinho aqui, né? Esse rebaixo lateral aqui também não tem como eu fabricar com metalurgia do pó. Então, já pensou? Aqui eu tenho aqui a matriz e eu vazei o pó, né? Tá aqui, compactei. E como é que eu vou ejetar? Sendo que essa matriz, para ela ter esse rebaixo aqui, ela tem que ser assim, ó. O vermelho aí tem que ser a matriz. Então, compactei. Como é que eu vou agora remover? Eu vou ter essa parte aqui da matriz impossibilitando a remoção dessa peça. Essa parte aqui também. Um furo lateral. Tem uma peça com um furo lateral. Como é que eu vou fabricar ela por metalurgia do pó? Não tem como. Eu vou colocar um macho aqui e compactar o pó. Não tem como. Como é que eu vou ejetar depois com o macho aqui atrapalhando? Então eu fabrico nesse rebaixo, o furo lateral por usinagem, tá certo? Então nada impede. Como eu falo para os alunos, né? Os processos de fabricação eles não são rivais, né? Eles não estão brigando um com o outro, né? Agora apareceu, né? O furo aí, ó. Furo lateral. Eles não estão brigando um pelo outro, né? A gente pode, né? Na verdade a gente deve, né? Como engenheiro de fabricação, como futuros engenheiros de fabricação, trabalhar, ver qual o processo mais dos processos de fabricação que existem, né? Qual é o mais adequado, se eu posso combinar, né? Eu vou fazer perfuração, vou fazer depois uma usinagem. Fundição, vou fazer uma usinagem, vou fazer por metalurgia do pó essa parte, depois eu faço ali uma furação, tá certo? Então nada impede eu fazer uma furação posterior, tá certo? Então essas são algumas diretrizes em termos de projeto. Então furos laterais, rebates laterais, eles vão impossibilitar a ejeção dessa peça, então nós vamos evitar, ok? Então é isso, pessoal. Aqui estão as referências, né? As principais referências. Espero que tenha sido bastante esclarecedor e desejo bons estudos para vocês.